E se eu te dissesse que o branco na prova é uma reação química e não psicológica? Eu não tô falando de nervosismo, eu não tô falando de falta de confiança. Eu tô falando de cortisol desligando o córtex pré-frontal medido por ressonância magnética funcional. E a ciência provou isso em 1908, no mesmo ano em que Henry Ford lançou o modelo T. Mas a escola nunca te contou. Então hoje eu vou te mostrar a lei de Yerkes-Dodson, que explica por que você treina calmo e trava ansioso. E no final desse vídeo você vai entender por que simular a pressão da prova é tão importante quanto estudar o conteúdo. Beleza? E aí pessoal, tudo bem? Eu me chamo Felipe Lewandowski e cara, eu preciso te contar sobre o dia mais frustrante da minha vida acadêmica. Segundo ano de medicina veterinária, prova final de fisiologia veterinária, aquela matéria que decide se você passa de ano ou repete. Eu tinha estudado por 3 semanas direto. Não era aquele estudo meia boca, não. Era estudo de verdade. Eu fazia todos os exercícios do livro, revisei os slides umas 5 vezes, apliquei a matéria para os meus colegas, expliquei para eles. Eu dominava aquele conteúdo. E no dia anterior da prova, eu sentei na minha mesa, peguei uma folha em branco e consegui reconstruir todo o sistema fisiológico de cabeça. Sistema cardiovascular, respiratório, renal, tudo fluindo perfeitamente. Fui dormir confiante, tipo, amanhã é o meu dia. Aí chegou a hora da prova. Entrei na sala e cara, a energia tava diferente. Aquele silêncio pesado, todo mundo sério, o professor distribuindo as folhas com aquela cara de boa sorte, porque vocês vão precisar. Eu sento na cadeira, olho para a primeira questão e é como se alguém tivesse desligado uma chave no meu cérebro. E eu simplesmente não encontrava a informação. Não era esquecimento normal, era tipo tentar acessar um arquivo corrompido. Eu sabia que sabia, mas não conseguia acessar. Aí começou aquele ciclo infernal. Quanto mais eu tentava lembrar, mais ansioso eu ficava. E quanto mais ansioso eu ficava, menos eu conseguia lembrar. Minha mão começou a suar, meu coração acelerou e eu senti um aperto no peito. E o pior, eu olhava para os meus colegas e eles estavam escrevendo normalmente. Tipo, como eles estão conseguindo e eu não? Terminei a prova com metade em branco. Cara, e quando saí da sala, eu peguei o material para conferir. Eu sabia todas as respostas. Tipo, sério? Isso tava na ponta da língua há 2 horas atrás. E eu fiquei obcecado em entender o que tinha acontecido naquele momento. Porque não era falta de preparo, não era falta de sono. Eu tinha feito tudo certinho. Então fui pesquisar e descobri algo que mudou completamente como eu me preparo para as provas. O cérebro humano tem 2 modos de operação principais. O modo calmo, controlado pelo córtex pré-frontal, onde você pensa, analisa, resolve problemas, e o modo de sobrevivência, controlado pela amígdala, onde você reage, luta ou foge, age por instinto. Quando você estuda em casa, no conforto, sem pressão, teu cérebro está no modo calmo, o córtex pré-frontal está ativo, você consegue acessar memórias de longo prazo, você faz conexões lógicas, pensa com clareza. Agora, quando você entra numa prova importante, com pressão real, teu corpo interpreta aquilo como uma ameaça. E aí ele libera cortisol e adrenalina. E esses hormônios têm uma função evolutiva, de deixar alerta para enfrentar perigo. O problema é que eles literalmente desligam partes do córtex pré-frontal. É tipo colocar o cérebro no modo de emergência, onde só o essencial funciona. E essencial para o teu cérebro paleolítico não inclui lembrar fisiologia renal. Essencial é fugir do leão. Então você treinou com o cérebro num estado químico e está tentando acessar essas informações no estado químico completamente diferente.
E aí vem a parte mais interessante. Em 1908, dois psicólogos, Robert Yerkes e John Dodson, fizeram um experimento com ratos. Eles queriam entender a relação entre estresse e desempenho. E descobriram algo que virou a lei, a curva de Yerkes-Dodson. Eles perceberam que um pouco de estresse melhora o desempenho. Você fica mais alerta, mais focado, mais rápido, mas quando o estresse passa de um certo ponto, o desempenho despenca. É uma curva em formato de U invertido. Pouco estresse, você está relaxado demais, não rende. Estresse ideal, você está na zona, flui perfeitamente. Muito estresse, você trava, dá branco, entra em pânico. E sabe qual é o problema? A galera estuda no lado esquerdo da curva, com estresse zero, e faz prova no lado direito da curva, com estresse máximo. É tipo treinar boxe batendo em saco de pancadas macio e depois entrar num ringue de verdade, levando um soco na cara. O corpo não reconhece aquilo, ele não foi condicionado para aquilo. Mas tem mais. Existe um conceito chamado de State Dependent Learning, aprendizado dependente de estado. Basicamente, você aprende melhor e lembra melhor quando o teu estado emocional e químico na hora do resgate é parecido com o estado na hora do armazenamento. Tem estudos mostrando que pessoas que aprendem algo sob efeito de cafeína lembram melhor se fizerem o teste também com cafeína. Pessoas que aprendem tristes lembram melhor quando estão tristes. E pessoas que aprendem calmas travam quando ficam ansiosas. Porque o cérebro não armazena só a informação, ele armazena o contexto químico junto. Então, quando você estuda super relaxado, ouvindo música sem pressão nenhuma, o teu cérebro está gravando aquela informação num estado de baixo cortisol. Aí você vai para a prova, o cortisol dispara e o cérebro não encontra a chave química para abrir a gaveta da memória. E como tentar logar, é como tentar logar num site usando a senha errada. A conta existe, os dados estão ali, mas você não consegue acessar. Agora, a solução não é ficar ansioso o tempo todo. Isso seria horrível e improdutível. A solução é criar momentos de estresse controlado durante o treino. Você precisa ensinar o teu cérebro a funcionar sob pressão. E eu vou te dar exemplos práticos de como eu faço isso. Primeiro, timer agressivo. Quando eu vou revisar um conteúdo importante, eu coloco um timer de 10 minutos e finjo que é uma questão de prova. Não é um timer tranquilo de Pomodoro, é um timer de pressão. Eu olho para ele, vejo o tempo passando e deixo aquela ansiedade leve aparecer. Segundo, simulados em pé. Pode parecer estranho, mas fazer questão em pé aumenta levemente o nível de cortisol. Você tira o conforto da cadeira, força o corpo a ficar em estado de alerta. É um estresse físico baixo que mimetiza a tensão da prova. Terceiro, audiência artificial. Eu gravo áudio explicando o conteúdo como se tivesse alguém me avaliando. Só o ato de imaginar que alguém vai ouvir já aumenta a pressão. Quarto, e esse é o mais importante, simulado realista completo. Uma vez por semana eu reproduzo as condições exatas da prova. Mesma roupa, mesma postura, timer do tempo real, sem consulta, sem pausa. Eu faço questões difíceis, questões que eu sei que vão me estressar, porque eu preciso treinar o meu cérebro para acessar elas. Para acessar informações quando o cortisol vai estar alto. É tipo vacina.
Você injeta uma dose pequena de vírus para criar anticorpos. Eu injeto uma dose pequena de estresse para criar resistência. E cara, quando eu comecei a fazer isso, a diferença foi absurda. Eu parei de travar em provas, não porque eu ficava menos nervoso. Eu ainda ficava nervoso, mas o meu cérebro já conhecia aquele estado. Eu tinha memórias criadas sob pressão. Então, na hora H, ele sabia acessar. Era tipo um músculo. Você não fica forte levantando peso leve com conforto. Você fica forte levantando peso que te desafia, que te estressa, que te força a adaptar. O cérebro é a mesma coisa. Agora, uma coisa importante, isso não substitui o estudo calmo e profundo. Você ainda precisa daquelas sessões longas e tranquilas para construir o conhecimento. O estresse controlado é a camada fina, é o treino de combate. Você constrói a base no conforto, mas testa a base na pressão. E tem outro benefício interessante. Quando você treina sob estresse, o estudo calmo fica mais eficiente. É tipo o atleta que treina com colete de peso. Quando ele tira o colete, parece que está voando. Se você acostuma o teu cérebro a funcionar sob pressão, funcionar sem pressão vira moleza. Então, se você tem uma prova importante chegando, eu te desafio a fazer o seguinte. Nos últimos 3 dias antes da prova, dedica pelo menos 30% do teu tempo de estudo para sessões de pressão. Timer curto, sem conforto, questões difíceis, simulador. Deixa o coração acelerar. Deixa a mão suar. Deixa aquele frio na barriga aparecer. E quando chegar o dia da prova, o teu corpo vai reconhecer aquele estado e vai saber que ele já treinou para isso. Agora, se você curtiu essa lógica de entender a química do cérebro para otimizar o desempenho, lá na comunidade Acurácia eu solto todo dia estratégias práticas baseadas em neurociência, com protocolos ajustados para quem trabalha, para quem estuda, para quem tem pouco tempo, para quem precisa de resultado rápido. O link está na descrição. E olha, independente de onde você está agora, se você já travou na prova, se você já sentiu aquele branco injusto, eu quero que você saiba que a culpa não é tua. Ninguém ensinou que o cérebro funciona diferente sob pressão. Ninguém te explicou que o cortisol desliga o córtex pré-frontal. Mas agora você sabe. E saber é o primeiro passo. O segundo é treinar no desconforto. Porque quem treina no conforto trava na pressão. E quem treina na pressão domina em qualquer estado. Meu nome é Felipe Lewandowski. Bons estudos e até a próxima.